Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana, dando continuidade ao programa que gravamos sobre água, um tema cuja importância, como dissemos antes, dispensa apresentações. Falávamos com a jornalista Maria Luísa Ribeiro, que é coordenadora da Rede das Águas, da SOS Mata Atlântica, e também com o Dr. Benedito Braga, PhD em Recursos Hídricos pela Stanford University e presidente do Conselho Mundial da Água, sobre o momento dramático no Brasil quanto à disponibilidade de água e de aspectos de sua gestão, as questões culturais relacionadas e os desafios para melhorarmos a nossa relação com este bem que é tão precioso. Hoje vamos acompanhar a segunda parte dessa conversa. A Malu sugeria, me corrija se qualquer engano, mas uma mudança na pegada hídrica, digamos Sim. assim, da produção da atividade econômica, não é isso, Malu? Queria Sim, te ouvir para ouvir, Benedito. Nós estamos propondo, a SOS Mata Atlântica, por meio da Rede das Águas, um pacto com os setores produtivos para reduzir o desperdício de água na cadeia produtiva, né? Principalmente para a agricultura. Com a agricultura nós temos duas prioridades. Primeiro é tornar as propriedades brasileiras regulares. Agora, com o novo Código Florestal, nós temos o cadastro ambiental rural, que todo proprietário vai ter que fazer no Brasil. E nesse cadastro ambiental rural, as pessoas vão declarar quanto precisam recompor de matas ciliares, que são as matas que preservam e recuperam as nascentes e os rios. Em média, uns 20% da propriedade seria essa área de proteção permanente, essa área de preservação permanente. Se nós investirmos nisso para garantir que regiões como a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, tenham suas áreas de manancial, suas áreas de conservação hídrica, consideradas estratégicas, sem ocupação do solo, sem desmatamento, com programas de restauração, nós podemos compensar a pegada hídrica de determinados setores. Por exemplo, a pegada hídrica da produção de papel e celulose, ou da construção civil, né? Criar áreas que seriam áreas de produção de água, de conservação de água. A gente tem uma conta que para cada hectare de Mata Atlântica recuperado com matas ciliares, produz-se 10 metros cúbicos de água. Quer dizer, se a gente restaurar aí uma APP, o entorno de uma nascente, com uma precipitação média de água de 100 hectares, nós vamos produzir, então, 10 mil metros cúbicos de água. Leva quanto tempo entre essa restauração e a produção dessa água? No bioma Mata Atlântica, nas experiências que a SOS Mata Atlântica tem de restauração e de monitoramento, 3 anos. É relativamente rápido. É relativamente rápido. Agora, o que é melhor é que nas áreas onde a SOS Mata Atlântica mede a qualidade da água, em propriedades e regiões onde se recuperou o manancial, como no Sistema Cantareira, por exemplo, em Extrema, no município de Extrema, onde nós temos lá o programa conservador de água, onde se paga para os proprietários que conservam água, o Comitê de Bacia paga para que esses proprietários não plantem culturas nas áreas de preservação permanente e preservem água, a qualidade dessa água mudou de regular para boa em 3 anos. Ou seja, nós estamos conseguindo fazer com que a água se mantenha em qualidade e em quantidade durante os eventos climáticos extremos. O que é essa água boa? Para todo tipo de uso? Água boa é a água que o Brasil classifica como um rio de classe 2, que seria utilizado com tratamento para abastecimento público, para produção de alimentos, dessedentação de animais. É a água do Sistema Cantareira. Meu nome é Paulo Fernando, eu sou ecólogo natural aqui de Caldas, Minas Gerais. Realizo já há algum tempo um trabalho de educação ambiental aqui na região, inclusive com uma atividade específica ligada à água, que é o Festival Água no Terceiro Milênio, Água pela Paz, por uma ONG que é a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. E Caldas é um bom exemplo de um local onde nós temos lugares onde o recurso hídrico está sendo conservado e lugares onde a gente pode observar o impacto ambiental. Quando nós chegamos, eu vi nascente pisoteada por gado.
E aquilo foi muito triste de ver aquilo tudo. Então a primeira providência nossa foi cercar. Não, o gado não pode entrar aqui, ele não pode pisotear a nascente. Então, uma vez cercado com arame farpado, tudo isso daí nós fizemos, investindo devagar, né? E depois começamos naquela área, pouco a pouco, fazer o reflorestamento. A maneira que tem para você salvar toda e qualquer mina d'água é o reflorestamento mesmo, tem que ser feito. Esse lugar aqui é um exemplo de como deve ser tratado esses ambientes. A mata ciliar preservada. Aqui é um bom exemplo de um local onde a vegetação não deveria ter sido retirada. Onde a gente tem tanto o corte no topo de morro como nessa grota. Onde, se for feito um trabalho de recuperação, provavelmente a gente vai ter novamente restabelecido esse ciclo e uma nascente novamente fluindo água aqui, nesse local. Esse trecho é um trecho de APP, uma área de preservação permanente, onde a vegetação deveria estar sendo preservada. O corte que a gente pode observar aqui das árvores, ela está gerando um processo de erosão, de destruição das margens do rio. Isso causa o assoreamento do rio, porque você vai estar desbarrancando a margem e vai estar levando terra para dentro do rio. Se a minha matéria-prima é água e água limpa e potável, eu tenho que preservar. Eu prefiro muito mais que a natureza fique intacta, que eu tenha uma água. Porque a água, gente, é o futuro. Se nós não cuidarmos da nossa nascente, nós vamos vai acabar tudo. E o vegetal? O vegetal é a base de tudo, né? Então é possível, inclusive, que lugares onde a mina ou a nascente secou, que com o plantio de árvores, essa água volte a brotar e a verter naquele local. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Até já. De volta com o Capital Natural. O programa de hoje trata do que provavelmente é o tema mais importante quando o assunto é gestão de recursos naturais. Estamos conversando sobre nossa relação com a água. Estão conosco a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica, e o professor Benedito Braga, que é o presidente do Conselho Mundial da Água. Meu nome é Alexandre Ueza, eu sou pesquisador do IP e sou coordenador do projeto Semeando Água. Então a gente está aqui numa região que é o Sistema Cantareira, que é muito importante para o abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Cerca de 9 milhões de pessoas necessitam dessa água, né, para o seu abastecimento. E o que a gente percebe é que boa parte do sistema, o uso do solo está inadequado. Então a intenção desse projeto é justamente tentar reverter esse processo. O Sistema Cantareira ele é um complexo de 5 reservatórios que servem como uma grande caixa d'água, eles são interligados. Ele é considerado um dos maiores sistemas de abastecimento público do mundo. Antes do projeto começar, era tudo um pasto só, então o proprietário ele deixava os bois. O que acontecia? Chegava na época de chuva, você tem a pastagem suficiente para ele se alimentar. Mas chega na época de seca, essa pastagem ela começa a rarear, começa a expor o solo, né, e começa a criar fragilidades. Com o solo exposto, a gota da chuva bate no solo e faz com que o solo solte. Essas partículas de terra que se soltaram, com a enxurrada, elas vão para os rios. Então os reservatórios são assoreados, as calhas dos rios são assoreadas, algumas nascentes que estão nas partes mais baixas do terreno correm o risco de serem assoreadas com o passar do tempo. Então a ideia foi fazer um manejo ecológico dessa pastagem e a recuperação das áreas de APP. O que é esse manejo ecológico da pastagem? É você piquetear, né, essa pastagem, ou seja, você subdividir essa pastagem em vários piquetes,
onde durante um certo período o gado vai passando de piquete em piquete. Então um dia ele fica no piquete, no dia seguinte ele passa para outro piquete e assim sucessivamente. Quando ele voltar, naquele primeiro piquete, você já tem aquela área recuperada, então você tem uma maior produtividade também. Com isso, a gente consegue manter a cobertura do solo, ou seja, a gente não expõe o solo e ao mesmo tempo o gado está sempre comendo o capim nas suas melhores características. A gente acha que foi uma boa estratégia aliar tanto a parte de produção quanto a parte de APP. Porque normalmente se você fala só de APP, muitos proprietários eles vão ser muito reticentes em aceitar. Mas quando você fala também de melhorar a questão produtiva deles, eles começam a ter uma motivação maior para participar. Algumas fazendas, a produtividade passa de 200%, né, numa mesma área, dentro de uma mesma área. Então ele produz muito mais, mantendo a mesma área e com o gado muito mais saudável. A gente entende que algumas áreas são prioridade para a conservação, como as áreas de preservação permanente. Essas áreas não são prioridade para a produção, são para a conservação da água e da biodiversidade, etc. Mas nas áreas de produção, ele pode sim contribuir tanto para a melhoria da produtividade na propriedade dele, como também no caso, produção de água aqui no sistema Cantareira. Além dos proprietários, a gente busca ampliar, né, o público. Então a gente faz alguns eventos, né, a gente promove alguns eventos, onde a ideia é disseminar esse conhecimento. E também junto com as escolas e com as secretarias de educação, que é justamente para envolver a comunidade toda na região. A tecnologia é um vilão, não está no horizonte da possível recuperação da qualidade da água, Benedito, ou é alguma coisa que tem que ser mantida à distância desse assunto? A tecnologia, me parece, é a salvação da humanidade. Por quê? Foi através da tecnologia que nós proporcionamos uma expectativa de vida hoje que é o dobro daquela que era há 30, 40 anos atrás. Não é? As inovações na área da medicina, na área da engenharia e assim por diante. E é aí que eu vejo uma possibilidade muito boa em regiões como a nossa, em que é muito caro conseguir a água a grande distância, que é quais são as opções para trazer água para São Paulo? Nós temos o Rio Juquiá, uma elevação de água de 300 metros. Ou nós podemos ir no Paraíba do Sul, fazer a transposição do Paraíba do mesmo jeito que fizemos a transposição do São Francisco. Não é? São elementos muito caros, sem dúvida nenhuma. Então, o reuso da água, né, através das membranas, através da nanotecnologia, hoje permitem o uso direto do esgoto como água potável. Na Namíbia, em Windhoek, nós temos estações de tratamento de esgoto que conseguem fazer o esgoto chegar a uma qualidade potável. Há 40 anos, a população da Namíbia bebe água de reuso e até hoje não tivemos nenhum problema. E a Namíbia não é exatamente uma potência econômica. Não, né? Como Singapura, que também usa esse expediente para reduzir a sua dependência de água da Malásia. Né? Então, eu vejo assim a tecnologia como uma possibilidade de fazer melhor as coisas e impactar menos o meio natural. Não é? Quer dizer, se nós conseguimos fazer esse reuso, o que é isso? É transformar aquele recurso de volta para a natureza, né? Ao invés de construir, eventualmente, uma outra obra. Né? De maneira que a tecnologia tem que ser vista não como vilã, mas como uma salvadora do meio ambiente. Malu, aquela ideia de despoluir o Rio Tietê, você fez menção a isso da campanha no início dos anos 90, eu me lembro bem disso.
ficou no sonho, ficou no horizonte ou avançou-se até onde era possível? Não, a SOS Mata Atlântica continua medindo, continua mobilizando a sociedade e a gente sabe hoje, com coleta e monitoramento de água mensal que nós fazemos ao longo de 196 pontos distribuídos da nascente em Salesópolis até o reservatório de Barra Bonita, que a cada metro cúbico de esgoto tratado aqui na região metropolitana, o Tietê renasce 1 quilômetro no interior do estado. Tudo isso? Tudo isso. Então hoje, passados 21 anos de investimentos na despoluição, mais de 2 bilhões de dólares, nós temos municípios como Araçatuba, por exemplo, utilizando a água do Rio Tietê para abastecimento público, as cidades de Salto, Conchas, Anhembi, Tietê, com uma grande indústria pujante de pescados, exportando tilápia para fora do país, a hidrovia Tietê-Paraná, trazendo valor agregado à economia e o uso múltiplo da água em regiões do Médio Tietê. Agora, aqui na região metropolitana de São Paulo, o que deu um salto na qualidade de água, principalmente de rios que estão na nossa história, o Rio Ipiranga, por exemplo, está no nosso hino, né? Que está tirando esses rios de uma condição de água morta, completamente contaminada, é a operação chamada Operação Córrego Limpo, que a Sabesp desenvolve junto com as prefeituras e com o governo do estado. E isso é extremamente importante porque leva populações que moram na beira desses córregos e rios a participarem ativamente da recuperação desses ambientes. Isso faz com que a gente acredite que será possível, a partir da universalização do saneamento, que nós vamos perseguir até 2018, né? Ou seja, todo cidadão de São Paulo vai ter direito a água tratada e esgoto tratado em 100%. Nós não vamos mais poder conviver com a exclusão hídrica, ou seja, com pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Isso vai poder fazer com que a gente possa aproveitar melhor águas hoje indisponíveis, como do reservatório Billings, do próprio Rio Tietê, de rios como Pinheiros, não só para diluir esgoto, que é um grande desperdício, é um crime, na verdade, mas para usos múltiplos da sociedade. Por exemplo? Navegação, transporte coletivo, irrigação de jardins, lavar rua, e uma série de outros usos secundários que hoje a gente já exerce. A Sabesp hoje já vende água de reuso para as indústrias, mas que vai poder ser utilizada para o setor do comércio e de serviços. Então a gente está avançando um pouquinho na linha do que o Benedito mencionava. Pouquinho. A gente não, precisa, não tanto quanto você gostaria. Né, não tanto quanto... Veja, levamos 21 anos para chegar nesses pequenos e tímidos resultados. Para o Rio Tietê deixar de ser fétido em São Paulo. O Pinheiros ainda é fétido. Quem pega transporte coletivo toda manhã para trabalhar sabe disso. Quer dizer, e ali você tem uma ciclovia, nós poderíamos ter hidrovias, nós poderíamos ter um uso mais sustentável, mais humano dessas cidades e com isso melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente vai retomar daqui a pouquinho, logo após o intervalo, o nosso último bloco dessa edição do Capital Natural. Você fica agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta, falando hoje dos desafios da gestão da água. Este é talvez o bem mais valioso entre aqueles que compõem o capital natural. Conversamos sobre o tema com a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas, da SOS Mata Atlântica, e com o professor Benedito Braga, que é presidente do Conselho Mundial da Água. Eu quero falar com o Benedito também sobre um outro aspecto que tem a ver com a questão econômica, que é a geração de energia elétrica a partir dos nossos recursos hídricos. Eu sei que não é exatamente a sua área, mas evidentemente está no seu horizonte também, pelo menos dá alguma observada nessa questão. Como é que dá para equilibrar as duas coisas? A necessidade da água para cada brasileiro, para o seu consumo diário, para o seu uso cotidiano, e a necessidade da geração de energia, que a gente também está vendo que não está, essa geração ou distribuição, enfim, fornecimento, não está hoje suprindo tudo que precisaria suprir, né, Benedito? Veja bem, a questão da hidroeletricidade não há um grande conflito com o abastecimento, porque o uso pela hidroeletricidade é o que nós chamamos de
não consultivo, ou seja, eu não perco a água como no caso da irrigação, que a água é incorporada nos vegetais e perdida por evapotranspiração. Né? E não volta na chuva. E depois volta em algum outro lugar, né? Então, a hidroeletricidade é um uso importantíssimo para o nosso país. O conflito com o abastecimento é pequeno, o conflito é grande com relação à irrigação e com relação à hidrovia. Mas é um conflito que se estabelece em função de uma descoordenação do governo federal em termos de transporte e energia. O Ministério do Transporte do federal é o Ministério das Rodovias. Ele não tem o menor interesse nas hidrovias. E o Ministério das Minas e da Energia é um ministério que está focado na hidroeletricidade. E para você fazer um bom uso do seu rio, quando constrói uma barragem, não é só colocar uma turbina, é colocar também uma eclusa, que é uma passagem das embarcações. Veja bem, hoje nós gastamos 2 bilhões de reais em fretes para trazer a soja através de rodovia do Mato Grosso até aqui em Paranaguá, Santos, com riscos de caminhão, um gasto horrível para o país, enquanto que as hidroelétricas que estão planejadas no Teles Pires, no Tapajós, é pura hidroeletricidade. O setor de hidrovia não está nem considerado. Então, essa é uma área importantíssima que tem que haver uma coordenação melhor. Hidroeletricidade é uma opção muito interessante para o Brasil, do ponto de vista ambiental. Obviamente que a tecnologia evoluiu, as hidroelétricas hoje não são construídas mais do jeito que eram construídas antigamente, com expulsão de pessoas das áreas alagadas, isso não existe mais, as pessoas são compensadas, os problemas ambientais são levados em conta, são mitigados. Portanto, a hidroeletricidade ainda tem uma contribuição importantíssima, né, para a solução do problema energético. E tem a seguinte vantagem: o Brasil está todo interligado eletricamente. Então, quando falta água no sul, se você tiver hidroelétricas no norte, na Amazônia, você transporta a energia para o sul. Ou seja, esses cabos transportam água também, não é só energia. É uma outra espécie de água virtual? Por outro lado, a gente tem aí também esse problema grave do Brasil, que é não trabalhar a água de forma integrada, né? Você tem o setor elétrico, por exemplo, as agências reguladoras, a ANEEL e a Agência Nacional de Águas, em alguns momentos, elas se colocam em posições antagônicas. O setor de saneamento, mesma coisa, quer dizer, os reservatórios de abastecimento de água, feitos para abastecimento de água, como os reservatórios do sistema Cantareira, que a sociedade tem falado muito, não gera energia. Poderiam gerar, né? Assim como os grandes lagos e as eclusas serem feitas também para uso múltiplo, energia, abastecimento, lazer, recreação e transporte. Agora, o que é mais perverso nisso é que quando você olha para um recurso natural com um único objetivo, quer seja para o setor elétrico ou para o setor de saneamento, você inviabiliza a gestão integrada, que é o que os comitês de bacia, que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos preconiza. Então, se nós estivéssemos todos discutindo no mesmo colegiado, na mesma mesa, integrando a gestão ambiental com a gestão do saneamento, com a gestão do transporte, nós teríamos a água discutida de forma transversal como uma questão estratégica no país para todos os setores. E aí a gente não ficaria penalizando a ponta da linha, que é o cidadão comum, né? Porque o cidadão, ele é aberto à participação, ele quer se engajar, ele quer mudar comportamento, ele quer qualidade de vida, ele é consciente. A gente vai na zona rural, conversa com as pessoas sabem dos temas, né? A imprensa leva isso para a sociedade, mas a sociedade, infelizmente, não encontra o eco que espera
das autoridades. Então, a gente, nesse ano político, vamos botar água na agenda dos nossos candidatos. Vamos fazer com que ela seja tratada de forma séria e descentralizada. Sabe porque muita gente ainda encara a questão da água, da energia, sobretudo da água, como um assunto da agenda ambiental, exclusivamente. Sim. E não a solução para um gargalo, digamos assim, econômico-social também, né, Benedito? Olha, esse ponto é fundamental. Eu acho o seguinte, a água, durante todos esses anos, ela esteve localizada dentro do sistema ambiental. O sistema ambiental, ele é muito poderoso e ele é muito envolvente. E a água ficou como mais um recurso ali no meio dos outros recursos, como o nióbio, como o ferro e outros. E a água tem essas peculiaridades, né, que foram levantadas aqui, que não é só uma questão puramente ambiental, ela tem um valor religioso, cultural, portanto, ela transcende o setor ambiental. E eu acho que está na hora de os governantes entenderem o papel da água no desenvolvimento socioeconômico, o papel da água na redução da pobreza e todas essas preocupações sociais maiores que os governantes têm. Quando nós construímos uma hidroelétrica, quando nós construímos um grande perímetro de irrigação para produzir alimentos, nós estamos dando emprego, nós estamos criando renda e nós estamos desenvolvendo o país. Então, a água, ela é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país. E ela tem componentes ambientais, que ela precisa ter boa qualidade no seu retorno ao meio natural. E ela precisa também estar disponível ao meio natural. Ela precisa estar disponível aos ecossistemas aquáticos, a flora, a fauna natural. Portanto, a água é fator de desenvolvimento essencial. Até do comportamento, né? O programa desta semana vai ficando por aqui. Agradeço a presença dos nossos dois convidados, a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas, projeto da SOS Mata Atlântica, e também de Benedito Braga, que é PhD em Recursos Hídricos pela Stanford University e presidente do World Water Council, Conselho Mundial da Água. Convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou o Guto Abranches. Até o próximo programa.